Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos hoje no último dia, do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que é com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece, a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e que esse estudo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã e um irmão que estão necessitados dessa informação. Então, peço permissão a Deus para dar, por iniciar, esse estudo do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos começar. O livro é o Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, vamos começar aqui o estudo. O capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Eles se eterizam cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, esses não estão ligados ali, como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam. As missões que lhes são confiadas. Se você considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, você pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte dela, se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando para a sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos da existência corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, ao qual o liga seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo, seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. Item 25. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que ela esteja obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que há a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, a toda preferência há uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão os estados transitórios. É uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus de iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu adiantamento, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859.
Então, vamos entender a narrativa, né, do contexto do texto. Ele fala aqui, primeiro, que os espíritos, eles, por causa do seu perispírito, eles vão poder retornar. Né? E depois ele fala que aqueles espíritos mais apurados, né, mais evoluídos, não precisam mais desse perispírito. Então está querendo dizer o seguinte, que os arcanjos, né, serafins para cima, não tem perispírito. Eles não precisam mais de perispírito, não precisam mais desse tipo de encarnação. Eles encarnam mais diferente da gente. Agora, se eles quiserem reencarnar aqui de novo, vão ficar milhões de anos para refazer esse perispírito. Então, não compensa para eles. Agora, os anjos, né, têm perispírito. No caso de Jesus, ele tem perispírito. Né? Cada um de nós temos perispírito. Né? Nós vamos perdê-lo depois de chegarmos, vai demorar bilhões de anos, né, para nós chegarmos a essa forma pura. E aí ele fala por que tem a reencarnação. Então a reencarnação é uma obrigação nossa, primeiro de aprender, segundo de pagar os débitos. Então eu vou encarnar mais pagando meus débitos e aprendendo com ele. Né? Como nós somos espíritos devedores, nós vamos continuar encarnando. E porque a encarnação, eu pago o débito e aprendo também. E quando eu não tenho mais débito, eu vou aprender também trabalhando as missões. Né? Então, é nesse contexto que o texto ele faz a colocação. Então, quem mais procura a evoluir mais cedo, não vai ficar aqui pagando. Né? Não vai vir aqui para ficar fazendo, pagando os seus erros. Né? Ele vai para outro planeta mais evoluído, mas ele vai ter que encarnar. Né? Então é nesse contexto que o texto fala. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo, antes de passar para a prece de encerramento, na próxima semana nós vamos fazer o estudo Bem-aventurados aflitos. Muito importante também, né? Então, não tenho mais nada para falar. Peço a permissão a Deus para dar pro encerrado mais esse estudo do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, porque o objetivo foi alcançado, de levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, né? Dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão pela irmã ou irmão que tenha me assistido ou me ouvido, aleluia, amém.